Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma aulinha de porcentagem, ok? Então, o que a gente pode falar sobre porcentagem? Porcentagem é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, né? A gente sempre olha alguma loja e ela tá escrito, por exemplo, qualquer produto por 50% de desconto. Isso é uma porcentagem. Então, olha aqui, vamos ver, analisar essa frase aqui, ó. Quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. Mas o que isso quer dizer? Vamos ver. Significa que cerca de 85 em cada grupo de 100 brasileiros vivem em áreas urbanas. Então, a cada 100 pessoas, praticamente 85 delas moram em áreas urbanas. Ou seja, 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, quer dizer que em cada grupo de 100, 85 pessoas vivem em áreas urbanas. Então, a gente pode dizer que 85% é igual a uma fração, onde 100 é o nosso total e 85 é o que representa o que a gente está falando. 85 representa a quantidade de pessoas que vivem em áreas urbanas, ok? E quando a gente resolve essa fração, a gente obtém o número decimal 0,85. Ou seja, qualquer porcentagem é uma razão, uma fração, onde o nosso denominador é igual a 100. E como toda fração a gente já sabe, a gente pode efetuar essa divisão e obter um número decimal, ok? Então a gente diz que a nossa taxa percentual é o valor representado em porcentagem e a gente usa esse símbolo aqui, ok? Então, a gente tem a nossa taxa percentual, a nossa fração, que é a nossa fração com o denominador igual a 100, a gente chama de razão centesimal, ok? E quando a gente efetua essa divisão, a gente obtém a nossa representação decimal, ok? Mas a gente sabe que, como uma porcentagem ela é uma fração com o denominador igual a 100, então toda fração a gente também pode representar como uma taxa percentual. E como todo decimal a gente pode representar em uma fração, então todo decimal a gente também pode representar como uma taxa percentual. Mas como que a gente faz isso? Vamos lá. Simples, muito simples. Basta a gente multiplicar por 100. Tanto a fração que a gente quer transformar em taxa percentual, quanto o decimal que a gente quer transformar em taxa percentual. Então, a gente só precisa multiplicar por 100. Então, vamos fazer dois exemplos aqui. Primeiro exemplo. Vamos transformar 1/5 em taxa percentual. Eu vou virar um pouquinho porque eu não consigo escrever reto assim. Aí depois eu volto para vocês verem. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer 1/5 vezes 100. Ok? Então, aqui a gente tem uma fração vezes um número inteiro. Como o 100 não tem nada no denominador, é o mesmo que ele tivesse 1, né? Porque uma fração não é uma divisão que a gente vai fazer o numerador dividido pelo denominador. Mas quanto que é 100 dividido por 1? Continua sendo 100. Então, a gente pode colocar como denominador o 1 embaixo, que nada vai mudar. E como que a gente faz multiplicação de fração? Numerador vezes o numerador, denominador vezes o denominador. Então, como que vai ficar? 1 vezes 100 dividido por 5 vezes 1. Ok? 1 vezes 100, 100. 5 vezes 1, 5. 100 dividido por 5, vamos fazer aqui pequenininho, pra gente ir relembrando algumas coisas. Ok? 1 a gente não consegue dividir por 5, né? Mas 10 a gente consegue. 5 vezes que número dá 10? 5 vezes 2, né? E 2 vezes 5 é igual a 10.
10 menos 10, 0. Sobrou um zerinho aqui, né? A gente vai abaixar ele. A gente não tem mais nada aqui, como a gente abaixou um zero, a gente coloca um zero no quociente, ok? Isso é divisão básica só pra gente lembrar, tá? Então, 100 dividido por 5 é igual a 20. Ou seja, 1/5 equivale a 20%. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Deixa eu tampar aqui para não confundir. O que eu fiz aqui? Peguei o nosso 1/5, a nossa fração, a nossa razão, multipliquei por 100 e obtive a nossa taxa percentual. Ou seja, 1/5 equivale a 20%. Belezinha? Belezinha. Agora, vamos fazer o mesmo para a nossa representação decimal. Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa. Basta multiplicar por 100, ok? Então, vamos multiplicar por 100. Então, vamos fazer 0,02, no nosso número decimal. A gente vai multiplicar por 100. Simples. Vamos fazer essa multiplicação aqui. 0,02 vezes 100. Esses dois zeros é só a gente jogar eles para baixo. 1 vezes 2, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0. Quantas casas ao todo a gente tem depois da vírgula nessa multiplicação? 1, 2 só, né? Então, a gente vai contar 2 casas depois da vírgula e colocar uma vírgula aqui. Ou seja, 0,02 é igual a 2. Ok? Então, o que a gente tem? Que 0,02 equivale a 2%. Ok? Certinho? Mas, e se a gente tem... Vou pegar um papelzinho aqui que eu nem tinha preparado essa parte. E se a gente tiver uma porcentagem e a gente quiser transformar ele em fração ou em número decimal? O que a gente vai fazer? Vamos pegar uma porcentagem aqui, 30%. 30%. Como a gente viu aqui, a porcentagem nada mais é do que uma fração com o denominador igual a 100. Então, 30% é igual a 30 dividido por 100. Simples. Ok? E isso, quando a gente efetua a divisão de 30 dividido por 100, o que a gente vai ter? Vamos fazer a divisão aqui. 30 dividido por 100. Nosso 3, a gente consegue dividir por 100? Não, né? 30, a gente consegue dividir por 100? Também não. Então, a gente vai ter que emprestar um zerinho aqui. A gente emprestou um zero aqui, o que a gente faz? 0 e vírgula no quociente, ok? Agora, a gente tem 300. 300 a gente consegue dividir por 100? Consegue. Que número vezes 100 dá 300? 3. 3 vezes 100, 300. 300 menos 300, 0. Ou seja, 30 dividido por 100 é igual a 0,3. Ok? Então, aqui a gente já transformou uma taxa percentual em uma razão centesimal e também em uma forma decimal. Certo? Então, o que a gente pode fazer? Para transformar uma porcentagem em uma razão centesimal, basta pegar o valor que acompanha o nosso símbolo da porcentagem, colocar ele como denominador e colocar ele como nosso numerador, e o denominador vai ser igual a 100. Então, ele vai na parte de cima da fração e o valor de 100 vai na parte de baixo. Para transformar isso agora em um valor decimal, basta a gente fazer a divisãozinha do numerador pelo denominador, ok? Então, a gente pode transformar fração em taxa percentual em fração, decimal em taxa percentual e taxa percentual em valor decimal, ok? Mas a gente vê, como eu falei, quando comecei a dar a nossa aula, eu disse que a nossa porcentagem, ela aparece muito no nosso dia a dia,
certo? Muitas, vocês não fazem ideia. Então, vamos ver alguns exercícios aqui. Primeiro exercício. Fui comprar uma TV que custava R$1.000, mas quando passei no caixa para fazer o pagamento, recebi 20% de desconto. Então, quanto que eu paguei na TV? Então, vamos lá? Eu vou colocar aqui no cantinho pra gente ficar vendo, certo? Vamos lá. Tudo no improviso ultimamente. Então, tá. Então, a TV custava R$1.000 e o desconto foi de 20%, certo? Então, vamos sempre lembrar que aqui, ó, é em desconto. Então, ele vai tirar 20%, ok? Então, vamos lá. Então, vamos calcular quanto que é 20% de 1.000. Tá? A gente não consegue fazer essa porcentagem aqui num cálculo, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que transformar ela em fração. Então, a gente vai fazer 20% vezes o nosso D aqui, a gente vai transformar ele em vezes. Vezes 1.000. Ok? Como eu tinha dito anteriormente, que a gente pode fazer, ó, quando o número não tem nada embaixo, a gente pode colocar o denominador dele igual a 1, certo? Porque 1.000 dividido por 1 continua sendo 1.000, ok? Então, vamos lá. 20 vezes 1.000 dividido por 100 vezes 1. Quanto que é 20 vezes 1.000? 20.000, certo? Dividido por 100 vezes 1, 100. Então, a gente tem 20.000 dividido por 100. A gente pode fazer o quê, ó? Cortar a quantidade de zeros que está em cima igual a quantidade de zeros que a gente vai cortar embaixo, ok? Então, vamos ficar com 200. Então, 20% de 1.000 é igual a 200, certo? Então, ele teve um desconto de R$200. Então, quanto que ele pagou nessa TV? Se a TV valia 1.000 e ele teve um desconto de 200, então a TV valia 1.000. R$1.000, né? E ele teve um desconto, então ele vai tirar o valor do desconto do preço total da TV. Então, ele pagou pela TV 800, né? Porque 1.000 menos 200 igual a 800. Então, paguei 800 pela TV, depois do desconto, ok? Então, aqui, o que eu fiz? O que eu precisei fazer? Eu peguei o valor da TV e calculei 20% deste valor. Depois que eu calculei os 20% desse valor, eu fiz menos o valor total. Por quê? Porque era um desconto. Quando a gente fala em desconto, a gente vai tirar do valor da TV, ok? Então, vamos para mais um exemplo aqui. Na venda de um tênis de R$150, um vendedor obteve uma comissão de 12. Essa comissão representa quantos por cento do preço do produto? Então, vamos lá. Vamos calcular quanto vale R$12 em taxa percentual com relação aos 150. Então, a gente tem duas formas. Vamos fazer a primeira forma aqui. A gente tem que o total é 50. Então, o nosso total... 50 não, é 150. O nosso total é 150. E a nossa comissão é de R$12, ok? Então, como o nosso total é 150 e a nossa comissão é de 12, então a gente pode transformar isso em uma fração, onde o 150 é o denominador e o 12 é o numerador. Por quê? Porque 150 é o total que vale o tênis e 12 é a quantidade de comissão que ele recebeu. Então, lembra da definição de fração? Que o nosso denominador era em quantas partes iguais um todo era dividido e o 12 era quantas partes iguais a gente pegou.
Então, 150 é o nosso total e 12 é o quanto a gente pegou. Ok, então a gente tem 12 sobre 150. Mas como transformar isso daqui em taxa percentual? Ó, basta multiplicar por 100. Então, vamos fazer 12 dividido por 150 vezes 100, ok? Então, como aqui não tem nada, a gente pode considerar como 1. Numerador vezes numerador, 12 vezes 100. E denominador vezes denominador, 150 vezes 1. Então, agora é só fazer continha. 12 vezes 100, 1.200. 150 vezes 1, 150. E aqui, o que a gente faz? Esses números são muito grandes, né? Então, a gente pode cortar a quantidade de zeros que tem em cima com a quantidade de zeros que tem embaixo. A mesma quantidade. Como aqui a gente tem 2 zeros e aqui tem um só, a gente vai cortar um zero em cima e um zero embaixo. Então, quanto que é? 120 dividido por 15. 120 dividido por 15 é igual a 8. Então, 12 dividido por 150 equivale a 8%. Então, os 12 reais são 8% de 150. Ou seja, a comissão representa 8% do preço do produto, ok? Então, o que a gente faz aqui? Coloca o preço da comissão, o preço que a gente quer calcular quanto vale em porcentagem, dividido pelo total do valor. Nesse caso, o total do valor do produto. E a gente multiplica por 100 para encontrar o valor em porcentagem. A gente tem outra forma, como eu falei, a gente pode calcular de duas formas possíveis. Vamos ver a segunda forma aqui. A segunda forma a gente calcula através de uma regra de 3. Regra de 3 simples. Como que a gente faz isso? Vamos lá. 150 equivale a 100% do valor do produto, ok? E a gente quer encontrar qual é a porcentagem que vale os 12 reais, certo? Então, de um lado eu coloco o valor monetário, o valor em reais, e do outro lado a gente coloca o valor percentual. Como a gente não sabe quantos por cento 12 vale, a gente coloca uma incógnita, um valorzinho de x, ok? Como que a gente resolve isso? A gente vai multiplicar em x, multiplicar em cruz, ok? Então, vamos lá, 150 vezes x, 150 vezes x é igual a 12 vezes 100. Agora é só resolver. Então, vamos manter esse 150 vezes x desse lado e vamos resolver isso daqui primeiro. 12 vezes x, 12 vezes 100. 12 vezes 100 é igual a 1.200. Ok. Aqui é uma multiplicação, tá? Só para não confundir com o pontinho do milhar. Então, 12 vezes 100 é igual a 1.200. O nosso x aqui está sendo multiplicado por 150, só que a gente quer deixar só o valor de x. Então, o que a gente faz? O 150 está multiplicando o x, ele vai passar para lá, dividindo. Então, a gente vai ter que x é igual a 1.200 dividido por 150. Ok? Só que a gente já fez isso, né? Ó, 1.200 dividido por 150, a gente pode cortar os valores de zero. Corta um zero em cima, um zero embaixo. E a gente ficou com 120 dividido por 15, que é igual a 8. Ou seja, 150 vale 100% do valor. Então, 12 vale 8% do valor. Então, 12 equivale a 8% de 150. Ou seja, essa comissão representa 8% do preço do produto, ok? Então, a gente pode simplesmente resolver com uma fraçãozinha ou com uma regrinha de 3, tá? Essa regrinha de 3 vale para quase todos os exercícios. Por quê?
Porque se ele tem o valor em outra porcentagem aqui, a gente pode encontrar o valor que a porcentagem representa. A gente pode fazer várias trocas. E a gente vai ver isso em alguns exercícios que a gente vai fazer mais pra frente, tá? Então, vamos com mais um exercício. Vamos lá. Vilma acertou 38 das 50 questões da prova de matemática de um vestibular. Quantos por cento dessa prova ela acertou? Então, na prova de vestibular, o total de perguntas era 50 e ela acertou 38, ok? E quer saber quantos por cento que ela acertou. Então, quanto representa 38 das 50 questões? Vamos resolver essa daqui por regrinha de 3, que eu acho bem mais fácil pra gente. Então, vamos lá, vamos usar regra de 3. Regra de 3 simples. Ok? Então, vamos lá. O total de questões da prova é de 50. 50 equivale a 100% das questões da prova. Eu vou colocar aqui para vocês observarem comigo. Então, 50 é o total de questões da prova. E quer saber qual é o percentual, quantos por cento, equivale 38 questões, que é a quantidade que ela acertou, ok? Simples. Vamos multiplicar por em cruz de novo. Então, vamos lá. 50 vezes x, 50x, igual a 38 vezes 100. 38 vezes 100. Vamos resolver essa multiplicaçãozinha aqui. Então, 50x é igual a 38 vezes 100, é igual a 3.800. Ok? O nosso x aqui, ó, tá sendo multiplicado por 50. Mas a gente quer só o valor de x, então esse 50 vai passar para o outro lado, dividindo. Por que vai passar dividindo? Porque aqui ele está multiplicando. Então, ele vai fazer a operação inversa do outro lado. Se ele está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 3.800 dividido por 50. Ok? Belezinha. O que a gente faz aqui? Cortamos a quantidade de zeros em cima e embaixo. Então, a gente vai ter que 380 dividido por 5. Facinho essa conta, né? Vamos fazer ela aqui em algum lugar numa folha que eu achar aqui. Vamos fazer aqui mesmo. Vamos fazer essa continha aqui. Então, ó, 380 dividido por 5. Vamos relembrar a divisão também. 3 a gente consegue dividir por 5? Não. 38 a gente consegue? Consegue. Que número vezes 5 dá 38 ou próximo a 38? 7, né? Porque 7 vezes 5 é igual a 35. É um valor bem próximo de 38. Então, 38 menos 35 é igual a 3. E a gente tem esse zero aqui ainda. Vamos descer o zero aqui. 30 a gente consegue dividir por 5? Consegue. Que número vezes 5 dá 30? 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então, ó, 380 dividido por 5 é igual a 76. Então, 380 dividido por 5 é igual a 76. Ou seja, 38 corresponde a 76% da prova. Então, a pergunta era, quantos por cento dessa prova ela acertou? Se ela acertou 38 questões, então ela acertou 76% da prova. Por que ela acertou 76% da prova? Porque ela acertou 38 questões no total. E 38 equivalem a 76% dessa prova. Ok? Ok, um contextualizado. Sabendo que um trabalhador recebe um salário de R$1.000, mas obteve um aumento de 10%, qual será o salário nesse próximo mês? Então, vamos lá. Aqui, ele já não está perguntando qual a taxa percentual. Ele está perguntando um valor. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular quanto que é 10% de 1.000. Então, ó, 10%
de 1.000. O nosso 10% a gente pode transformar ele em uma fração, onde o valor que acompanha o nosso símbolo de porcentagem é o numerador e 100 é o nosso denominador, porque toda porcentagem pode ser representada como uma razão com denominador igual a 100. O nosso D a gente transforma em multiplicação e a gente multiplica pelo valor que a gente quer calcular essa porcentagem, que no nosso caso aqui é 1.000. Então, vamos calcular 10% de 1.000. Como aqui não tem nada, a gente pode substituir por 1, né? E a gente vai fazer multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, a gente vai ter 10 vezes 1.000 dividido por 100 vezes 1. Fácil esse, né? Só tem 0, só tem 1. Esse é muito fácil. Então, a gente vai ter que 10 vezes 1.000 é igual a 10.000. E 100 vezes 1 é igual a 100. Novamente, vamos cortar a quantidade de zeros que tem em cima e embaixo. Em cima, a gente tem 4 zeros. Embaixo, a gente tem 2. Então, o máximo que a gente pode cortar é 2. Então, a gente corta um embaixo, um em cima. Um embaixo, um em cima. Então, a gente chegou nessa fração. 100 por 1. Então, 10.000 dividido por 100 é igual a 100 dividido por 1. E 100 dividido por 1 é igual a 100. Ou seja, 10% de 1.000 é igual a 100. E o que tem no nosso enunciado? Ele obteve um aumento. Então, ele vai aumentar o seu valor do salário. Então, ele teve um aumento de R$100. Então, no próximo mês, ele vai ter o salário dele, normal, mais o aumento, que foi de 10% do seu salário antigo. E esses 10% equivalem a R$100. Então, no próximo mês, ele vai receber 1.000 mais 100, ele vai receber R$1.100. Então, ele receberá R$1.100. Ok? Tranquilo, né, pessoal? Então, a gente sempre pode calcular a porcentagem de um valor, transformando ele em uma fração e multiplicando pelo valor que a gente quer. Ou a gente pode usar a nossa regrinha de 3, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E logo mais a gente volta com algumas listas de exercício, tá? Tchau, pessoal!